Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. Estou aqui com o meu amigo Cláudio, amigo de longa data aí da criação. A gente vai falar sobre a alimentação dos canários, tá bom? Não somente de canários, mas falar da alimentação das nossas aves, especificamente sobre farinhada. A gente vai conversar aqui sobre farinhada seca e farinhada úmida, tá bom? Você sabe que aqui na minha criação tem aqui a farinhada seca, tem a farinhada úmida. A gente vai tentar bater um papo aqui para a gente esclarecer por que eu preciso de uma farinhada seca, por que eu preciso de uma farinhada úmida, tá joia? Então já dá o seu like aí, clica em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @Canário Qualitá. E aí, Cláudio, bom demais, meu querido? Beleza, como é que você tá? Tranquilo, graças a Deus. Vamos como diz aqui, presente, por favor. Meu nome é Cláudio Fonseca, eu sou biólogo, sou gerente comercial da Minas Nutri, criador de canários também, crio canário de porte, mais especificamente eu crio Gloucester. E estou aqui, ó, o meu amigo Carlos Alexandre, prazer estar aqui no canaril dele. Eu gosto de vir no canaril dele, porque a gente está sempre vendo aqui tudo ao vivo, né, como se diz, né, ao vivo é diferente. Os pássaros bem saudáveis, bonitos, gordinhos, como se diz, né. Então aqui é um prazer estar aqui reproduzindo bastante, né, porque tem bicho aqui saindo aqui pela janela, tanto bicho. Na minha criação também esse ano, eu não posso reclamar. Não. Graças a Deus, né? Foi muito bom. Durante a reprodução a gente bateu um papo, e você amigo e falar. Exatamente. Também. Foi muito bom, muito. É igual o seu, que é igual todos lotados. Tem Gloucester adoidado. Isso é bom. O pessoal brinca comigo, o pessoal mais antigo, porque a gente é criador um pouco mais antigo, e tem aquela turma mais antiga ainda, que você vem de lá, que não gosta muito de mostrar o canarinho, né? E o pessoal, pô, você abre as portas do canarinho, o pessoal vem, ainda mais na reprodução, o pessoal vê os filhotes nascendo aqui. Eu também gosto de fazer isso. O pessoal viu ao vivo, um dia que eu peguei o ovinho caiu, o ovinho caiu. Quase morre de coração. Eu também não tenho restrição. Mostrei e tal. Mas assim, eu acho legal, né, pra pessoa que tá começando, a pessoa que tem esse contato, eu acho muito interessante. Né? Então, às vezes, eu abro mão de alguma coisinha para poder mostrar a minha criação. E graças a Deus, Deus tem abençoado. A cada ano tem melhorado aí a média dos filhotes. E acredito muito que é Deus mesmo, pelo fato de eu estar abrindo aqui as portas para que o pessoal acompanhe o meu trabalho. Eu faço muita palestra, né, sobre nutrição de pets, essas coisas assim, que eu tenho pós-graduação em nutrição de pets. Eu faço muita palestra. Nas minhas palestras eu falo o seguinte: conhecimento não é para ser levado para o túmulo, conhecimento é para ser passado para frente. Então, o nosso conhecimento como criador tem que ser mostrado para todos fazerem do mesmo jeito que a gente está fazendo. Sim, né? Não adianta eu ter um segredinho aqui, eu vou esconder, mas e aí? E lá para frente, vai acabar? Tinha, né? Antigamente não, era segredo de Estado antigamente. A outra geração, o sucesso era segredo de Estado, né? Não pode. Bora falar de farinhada. Vamos. Cláudio, seguinte, vou ser bem específico contigo aqui, a gente já gravou outros vídeos, né? O pessoal que é mais antigo aqui no canal já sabe que você é figurinha carimbada aqui. É o seguinte, eu tenho conversado com o pessoal que eu vou mostrar para eles o ciclo. O que acontece? Pô, a gente está na muda de penas, eles viram reprodução, agora eles vão ver o que eu faço na muda de penas, daqui a pouco vem o período de manutenção, reprodução. E ali, ó, tem a farinhada úmida, que eu ofereço para eles todos os dias. Todo dia eu acordo, fim de semana eu fui jogar a bola, a gente marcou de estar lá no clube 6h20 da manhã, eu acordei 5 horas da manhã para vir aqui, é o meu compromisso com eles. Então, 5 horas da manhã, preparei a farinhada úmida, deixei aqui para eles, só depois disso que eu fui jogar no futebol. A farinhada seca está o tempo todo disponível. Para você ter ideia, aqui essas fêmeas aqui já receberam a farinhada úmida delas, já acabou. A seca está aqui disponível. Por que, Cláudio? A primeira pergunta que eu te faço, por que eu preciso ter, ou por que eu tenho aqui uma farinhada úmida e uma farinhada seca? Por exemplo, eu ia jogar futebol, eu podia ter deixado ele só com a farinhada seca. Sim, podia, com certeza. Mas eu faço questão, que é coisa de criador, gosta de tratar do bicho. Eu fiz questão de acordar cedo, vir aqui, igual fiz hoje, já tinha uns problemas para resolver agora na parte da manhã, você sabe, a gente conversou sobre isso. E a farinhada úmida desse está ali. É o compromisso que eu tenho com eles, igual eu falei. Por quê que o Qualitá doidão tem que ter uma farinhada seca e uma farinhada úmida ali? Vamos brincar aqui um pouquinho, só para fazer um comparativo, para depois a gente explicar. Você acorda de manhã, tá certo? Você vai na mesa do seu café da manhã lá, tem pão seco, pão puro, sem nada. Sem uma manteiguinha, sem um leitinho, sem um cafezinho, é pão. Eu vou comer. Você vai comer.
Mas põe um leitinho quentinho com um cafezinho ali. Pãozinho de queijo. Bota uma manteiguinha, aquele pão quentinho passando. Você não vai comer mais o pão? Né? É melhor para os olhos também. Exatamente. Mais ou menos em termos de comparação, os nossos canários aí com a farinhada seca e a farinhada molhada vai ser mais ou menos a mesma coisa. A farinhada seca vai estar ali, vai estar nutrindo por completo, papapá, do jeito que a gente quer. Só que por ela estar seca, ela é menos palatável um pouco. Sim. A farinhada molhada, pelo fato dela ser umedecida, ela vai formar floquinhos. E os floquinhos se tornam muito mais palatáveis. Eles começam a comer muito mais ela umedecida do que a farinhada seca. Vamos voltando, a gente falou dos criadores antigos aí, né, quando não se tinha uma tecnologia desse tipo de produto. Até a gente mesmo. Se virar, né? Até a gente mesmo. A gente queria fazer com que a farinhada ficasse mais palatável, principalmente na época dos filhotes, para sempre tratarem mais vezes dos filhotes. O que a gente fazia? Cozinhava o ovo, aquele trabalhão todo, cozinhava um monte de ovo, quebrava a casca e tal, depois passava na peneira e misturava aquilo na farinhada. Para quê? Alguns pensam que é para aumentar a proteína, mas a quantidade de ovo que a gente põe ali não vai fazer, é meio insignificante, não aumenta tanto assim. Mas é mais a questão da palatabilidade. É mais agradável. Fica mais gostoso para o passarinho comer. O que acontece com isso? Você fornece mais nutrientes, porque ele está comendo em mais quantidade, você fornece mais nutrientes. Eu tenho certeza que no seu caso aqui, que você cria canário com fator vermelho, a farinhada umedecida para você é primordial, porque a gente sabe que a cataxantina é um pozinho muito fininho. Quando você mistura ela na farinhada, ela costuma ir para o fundo do pote. Isso. Então, muitas vezes... A gente pegar o pote aqui, ó, ele fica com um pouquinho de farinhada. Exatamente, isso você desperdiça, o passarinho eles não vão consegue. ciscando aqui, e aí o carofil acaba descendo. Isso, exatamente. Quando você umedece a farinhada, você consegue diluir esse carofil por completo, por igual na farinhada, fica homogêneo. Então, além de eles comerem uma quantidade maior do carofil, eles conseguem ter uma homogeneização desse carofil. Aí, sim. Fica muito melhor, né? E na época dos filhotes, principalmente, isso eu vou falar por observação no meu canarinho lá esse ano, eu observei bastante isso, pelo produto ficar com mais, vamos falar assim, ele se torna mais fácil dos pássaros digerirem, né, se alimentarem dele, principalmente os filhotes. Eles pegam com muita facilidade, assim que eles começam a sair do ninho, eles já começam a comer a ração, a farinhada sozinho. Sim. Enquanto a farinhada seca, eles têm um pouco mais de dificuldade. Mas quando você umedece, parece que ela fica mais fácil. Eu não sei se lembra um pouco a comida que a mãe regurgita, o pai regurgita para eles, né? Alguma coisa assim, por estar mais molinha, eles começam a comer com mais facilidade. E com isso eu observei que as minhas fêmeas começaram a botar mais rápido também. A minha época de reprodução foi mais rápida esse ano, com a mesma média. Os filhotes ficam independentes mais rápido. Eles estão precoces, eles ficaram mais precoces, eles começaram a comer sozinhos, ficaram mais independentes mais cedo. Sim. Então, assim, para mim foi maravilhoso a farinhada esse ano umedecida. Deu muito certo para mim lá no criatório. Sim. Ô, Cláudio, pelo que a gente está conversando aqui, antigamente a gente tinha só uma farinhada. O que a gente está conversando aqui, a gente deve muito aos criadores antigos, porque foi através dessa observação, poxa, é o pão molhado, é o ovo cozido no meio da farinhada, poxa, trabalheira. Isso. Então, poxa, vamos fazer adaptação aqui, vamos pegar um produto que vai fazer tudo isso aqui. Então você não vai ter a necessidade de ficar cozinhando ovo, preparando aquilo ali, fazendo só com água. Então vamos fazer. Então assim, a gente deve muito, a tecnologia de hoje se deve muito à observação feita dos criadores antigos lá atrás. É isso aí. E eles tinham que quebrar a cabeça para ver lá nas cavernas mesmo. Né? Os caras tiveram que se adaptar para olhar o que era melhor para tratar dos pássaros. Então hoje a gente tem esses produtos. E a gente tem, então, uma farinhada que é específica aqui, que a gente oferece ela seca, que antigamente a gente começou a molhar ela, a gente começou a molhar essa farinhada porque a gente começou a perceber que os pássaros pegavam melhor, a gente conseguia colocar uma suplementação, uma vitamina, igual você falou, o carofil, quem cria canários amarelos, a luteína. Então, a gente começou a fazer isso. Hoje a gente tem produtos que são específicos para servir umedecido. Com muita facilidade. O pássaro pega ele também seco, mas são produtos que são fabricados para servir umedecidos. Tá joia? Então, qual que é a diferença, então, entre essa farinhada que eu ofereço ela aqui seca e a farinhada que eu ofereço ela umedecida para os canários? A grande diferença é o seguinte, nós temos um aspecto aí que é a questão dela expandir, dela flocular quando você molha ela. Quando você pega uma farinhada seca, por exemplo, quando você fornece a farinhada seca do pássaro, ela tem uma questão da proteína, que a proteína, quando você umedece a proteína,
ela dá uma emborrachada, vamos falar assim, ela empaçoca, ela vira uma eu lembro quando eu gosto muito de fazer meus exercícios e tal, quando eu vou a albumina. Você tenta misturar a albumina na água para tomar, que essa proteína vai ficar fortinho, aquilo ali em pelota e tal. Essa tem que bater aqui no liquidificador e tal, para poder... Exatamente. A farinhada umedecida, ela tem que ter uma quantidade menor da proteína, para ela poder criar esse aspecto dela flocar, né? Então você tem que diminuir o nível de proteína dela. Aí, essa é a grande diferença. No caso, né, eu vou falar do meu produto, como é que a gente resolveu isso? Para o produto não ficar mais fraco. A gente utilizou proteínas de altíssima qualidade, de alta digestibilidade. Né? No caso, dessa farinhada de flocada Minas Nutri, ela está usando farinha de inseto, a albumina do ovo e a soja texturizada, que é a parte proteica da soja. Então a gente conseguiu um produto com menos proteína, que senão você não consegue fazer esse efeito dela focar umedecida, né? Mas você tem uma proteína de altíssima qualidade nutricional. Então assim, eu vou diminuir aqui o número, mas melhorar a qualidade. Melhorar a qualidade. Exatamente. É o que eu falo com o pessoal, o seguinte, às vezes a gente vê muita ração de cachorro no mercado aí, pô, o cara chega, eu vou comprar ração, tem cachorro também, pô, leva essa daqui, que essa aqui tem, sei lá, 30% de proteína. Quando você vai ver o que está sendo a fonte, a matéria-prima de proteína dela, a proteína de digestibilidade. Então não adianta ela ter 30% de proteína, é preferível às vezes eu levar uma de 20%, que tem uma matéria-prima melhor, que tem uma digestibilidade melhor, ou seja, um aproveitamento melhor daquela proteína, vai fazer muito mais efeito. Então, nesse caso, para a gente resolver esse problema, senão a gente não ia conseguir fazer ela focar, nós utilizamos uma proteína de altíssima qualidade, fontes de proteína de altíssima qualidade. Sim. Um exemplo, né, trazendo para a vida real, você viu meus aparelhos de ginástica ali, então eu faço meus exercícios aqui, e uma coisa que eu percebi, estudei bastante, é o seguinte: depois dos 40 anos, para você criar aquela musculatura que você tinha, que era aquela facilidade dos 20 anos ali, não é a mesma mais. Então a qualidade da alimentação, né, faz total diferença após os 40, não que não vai fazer lá, mas agora é primordial, isso aí não tem jeito, você não consegue comer qualquer coisa, e a qualidade, porque eu preciso de uma quantidade boa de proteína, mas a qualidade dessa proteína vai fazer total diferença. Não só da proteína, mas de todos os outros. Não adianta simplesmente eu virar e falar assim, mas a minha farinhada ela tem 30% de proteína. Pô, mas será que os pássaros estão absorvendo isso? Não, o organismo dele está aproveitando isso, tem isso. E outra coisa, 30% de proteína também é altíssimo. Não, não há nem necessidade. Só um detalhe aqui, mesmo se fosse o pássaro de uma proteína de péssima qualidade, daí ia ser altíssimo. Muitas vezes as pessoas, eu tenho observado, as pessoas estão pecando muito pelo excesso. Tudo é excesso. Então às vezes você fala assim, a farinhada tem 16% de proteína. Mesmo você falando, a farinhada tem proteína de altíssima qualidade, de alta digestibilidade, não sei o que, o nego está socando proteína lá a mais. Eu converso com alguns amigos europeus, criadores, e eles não têm essa preocupação. Aqui no Brasil a gente precisa muito do número. Excesso. É um número que a minha é 30, a sua é 15, a minha é 10. Pode não 10 não vai vender. Não tem uma análise daqui. Não, na verdade, o leigo não consegue analisar isso. Né? Sim. Aqui no Brasil existe muita cultura, aquela cultura assim. Aquela moça me contou que esse produto aqui é melhor. Aquele rapaz me falou que está usando isso aqui, que isso aqui deu certo. Aquele outro. Então muita gente fica trocando toda hora. Troca. Não pode ser isso. O que eu falo pro pessoal é o seguinte: usou, deu certo, mantém. Deixa falar, não importa. Né? Procura um produto de qualidade, uma fábrica idônea, tenta ler, tenta olhar. Hoje nós temos o Google é fácil você tentar. Pelo menos você tem uma ideia do que você está fazendo ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os excessos. Eu sempre prego nas minhas palestras, meus treinamentos, sobre excesso. Eu começo os treinamentos falando sobre excesso. Vamos cortar o excesso. Muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive, por excesso de carinho. A gente quer sempre dar o excesso de coisas boas para os nossos pássaros, para o cachorro, para o gato, para tudo. Mas tem que tomar cuidado, que o efeito dos excessos são muito parecidos com os efeitos das faltas. Né? Então, às vezes, a pessoa está achando que está faltando algum nutriente, está colocando, e está ficando cada vez pior. Né? Tem que tomar cuidado, porque pássaro é muito sensível, principalmente o pássaro é muito sensível. É verdade. Então, como você já reparou aqui, e eu falei anteriormente, aqui tinha farinhada úmida. Já acabou. Acabou, por ser muito mais palatável. Já pegaram a porção delas diária e agora elas vão pegar aqui a farinhada seca delas. Então elas têm ali disponível. Aqui, eles estão comendo, daqui a pouco isso acaba. Lá para as 3h30, 4 horas da tarde. Tem mais pássaros, mais quantidade. Só vai ter o restinho de casquinha de
de semente aqui. Então, e por quê? Eu não deixo sobrar para o dia seguinte. É desperdício, porque no dia seguinte vai ter um produto novo. Acontecer isso aqui é importantíssimo, pessoal, num produto umedecido. Sim. Quando você coloca água no alimento, você cria condição de criar uma cultura de bactéria ali dentro. Então, se você passar de um dia para o outro, nunca forneça um alimento umedecido para o seu pássaro que fique mais de um dia para o outro. De preferência, colocar de manhã e de tarde você está lavando o comedor e lavar bem lavado. Sim. Né? Porque passou daquele período ali de um dia para o outro, já começa a dar problema. O ambiente fica muito mais propício. Então, e não só, nem só o produto, mas o potinho também. Também, tem que lavar, higienizar o potinho, porque vai ficar resíduo. Então é muito importante que se faça essa higienização e que esse produto seja trocado diariamente por essa questão. Mas sobrou, joga fora, não utiliza, não põe no sol para secar, não faz nada disso. Adapte-se a você ao colocar para os seus passos aquela quantidade vai acabar no mesmo dia. Sim, sim. Nós estamos no período de muda de pena. A gente está gravando esse vídeo aqui no mês de março, período de muda de penas. Os pássaros estão trocando as penas. Tem um período que eu tenho que oferecer uma farinhada umedecida, existe a questão de período, eu ofereço aqui o ano todo. O ano todo eu ofereço a farinhada tanto seca quanto umedecida, praticamente a mesma proporção, para os pássaros. Sim. Tem a questão de período, onde é melhor, onde não é tão interessante assim, tem isso? Na verdade, não. Na verdade, acontece muito questão de manejo. Muita gente prefere dar a farinhada seca fora da época de reprodução e muita gente prefere fornecer o ano inteiro igual você. Sim. Eu acho que a questão de se fornecer durante a época de muda é muito importante, por eles estarem, é um período que eles estão mais, vamos falar assim, entra naquele estado assim, de convalescência, eles ficam um pouco mais fracos, porque gastam muita energia. Estão bem mais frágeis, né? Eles ficam mais bem desgastados da reprodução que passou, a muda que está acontecendo. A muda é um desgaste energético violento. Que cria os nativos, você tem um passarinho na muda de pena, tem umas raças que o passarinho fica... Destrói praticamente. Totalmente destruído. Você olha na gaiola, você fala, Jesus, não vai sobreviver. Daqui a pouco o bicho está explodindo. E um produto desse, se você for comparar com a mistura de semente, que a gente sempre prega que semente ela é totalmente desbalanceada, né? Que a semente é uma adaptação que a gente está fazendo para os nossos pássaros, elas não são as sementes naturais que eles encontram na natureza, alpiste, painço, níger, nada disso tem na natureza, a gente está fazendo uma adaptação. Essa adaptação que foi feita, que a gente tem isso à disposição, né? Que eu sempre teve à disposição, ela foi feita, é uma adaptação que ela é falha, por isso que tem que fornecer os outros alimentos como farinhadas, vitaminas, esse monte de coisa, essas coisas todas são fornecidas porque a nutrição à base de semente é falha. Para esses períodos que esses pássaros estão, vamos falar, menos saudáveis, né, mais frágeis, essa farinhada umedecida é de suma importância, porque eles vão se alimentar dela com mais facilidade, né? Eles vão ter a maior quantidade de nutrientes entrando para o corpo, e isso vai ajudar muito na questão dessa muda saudável, né, desse período que eles estão precisando recuperar da reprodução. Por isso que eu acho muito importante a farinhada umedecida. Se ele está com dificuldade, se eu consigo facilitar as coisas. Exatamente. E outra coisa, os filhotes também, separou, jogou para o gaiolão, separou os pais, tem que dar essa farinhada umedecida durante um bom período para eles. É a maçã que eu colocava antigamente. Exatamente. É um produto mais macio, bem mais o pepino, a maçã, e eles não estão conseguindo quebrar a maioria das sementes. Exatamente. Então, lembrei que agora a gente falou de canário vermelho aqui, que é ataxantina, o pessoal que cria canário com fator amarelo também, né, que precisa da luteína, a mesma coisa. Pessoal que precisar tratar com alguma vitamina, algum antibiótico, qualquer coisa que seja, algum medicamento que precisa colocar na água, muitos desses medicamentos são amargos, os pássaros não bebem água de jeito nenhum, você vê casos aí que o passarinho até embola porque não bebe água. Como a farinhada é muito mais palatável, você coloca no meio dessa farinhada, umedece, eles comem com muita eles tomam esses medicamentos com muito mais facilidade, né? Sim. E os pássaros que vão para concurso, por exemplo, que precisam receber uma quantidade bacana do corante, tanto vermelho quanto amarelo, está recebendo, eles vão pegar. Principalmente na época da muda, né? Que é onde forma a pena, né? Eu coloco um pouco de óleo na farinhada para ajudar na questão da coloração. Então isso, pelo fato da farinhada úmida estar ali também, é interessante. Então, e tem o que basicamente eu faço aqui? O ano todo eu ofereço o mesmo produto, a mesma maneira, né? A farinhada seca, a farinhada úmida e a água deles, isso aí. Faço a mesma coisa. Eu ofereço para isso. Tem um pouquinho de semente, inclusive a gente vai combinar
marcar um outro vídeo, porque eu coloco semente. Eu ponho um pouquinho também, uma vez por semana eu também coloco, e é legal marcar para a gente explicar por quê. Então a gente vai conversar sobre semente também, a gente vai bater um papo sobre semente, a gente pode falar sobre rações cruzadas, por exemplo, tem muita gente que eu não estou utilizando aqui agora, mas já utilizei, posso vir a utilizar, e tem muita gente que utiliza, a gente pode falar sobre isso. No meu caso lá é o alimento principal esse cruzado. Sim, sim. E aí, agora o período de muda de penas, é um período muito desgastante, então eu gosto de deixar a farinhada úmida para eles, faço questão de deixar. Vem o período de manutenção, às vezes tem um produto que você quer pôr, questão de fertilidade, você quer colocar alguma coisa ali, um suplemento, alguma coisa, fica fácil demais. Exatamente. Fica fácil demais. Muita gente pensa em melhorar a potência daquele produto com os pássaros se alimentando. Ainda tem outra vantagem, em relação à farinhada farinhada seca, que é bom falar. A farinhada seca, ela importa, né? Então ela tem alguns floquinhos maiores, outros menores, alguns pozinhos, igual a gente falou da cataxantina, da cataxantina. Muitas vezes o pássaro não consegue comer aquela farinhada homogeneamente. Sim. Né? Às vezes ele pega aquele floquinho maior, o mais fininho fica no fundo da gaiola. A gente vê muita gente falando sobre isso, sim, com qualquer farinhada que seja. Isso não existe, não é uma marca específica, sim, né? Quando você umedece, ela cria aqueles floquinhos. Ela não dá porta, né? Então o pássaro consegue absorver os nutrientes da farinhada por igual. E come tudo. É como se fosse, vamos falar assim, de modo grosseiro de falar, é como se fosse a mesma ação da extrusada. A bolinha extrusada, você botou tudo dentro daquela bolinha. Homogeniza tudo na bolinha. A farinhada molhada vai fazer o mesmo efeito, sim, porque não vai dar o pozinho no fundo, ela vai homogeneizar aquilo e ele vai comer ela por igual. Sim. Então isso é muito bacana também, por questão desse fornecimento, desses nutrientes importantes que estão ali, eles vão comer aquilo por igual. Sim. Claro, a gente podia ficar aqui conversando sobre isso, é um assunto que o pessoal gosta muito, só vamos deixar aquele gostinho de quero mais, tá bom? Vou marcar pro resto do ano já a agenda do ano. Já vou marcar a agenda pro resto do ano, a gente vai marcar outras vezes, a gente vai conversar outras vezes, a gente precisa demais ajudar a turma que está começando ali, a turma que está empolgada igual a gente. Exatamente, na criação, exatamente. Tá bom? Levar uma informação de muita qualidade pro pessoal. Então, pessoal, não deixe de se inscrever aqui no canal, já se inscreve aí e ativa esse sininho, porque todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai ser notificado sobre isso, tá joia? Dá o seu like nesse vídeo aqui, me ajuda, clique em compartilhar e compartilha esse vídeo com outras pessoas que também gostam da criação, tudo joia? Não deixe de me seguir lá no Instagram também, @canarioqualitá. Onde o pessoal te acha, Cláudio? Eu estou criando um Instagram novo para mim, vai começar a partir da próxima semana, chama Papo de Biólogo. Papo de Biólogo. Papo.d.biólogo. Sim. Cláudio Fonseca. Eu vou colocar lá no Instagram. Eu acredito que daqui uns 10 dias mais ou menos já estou com ele no ar. Tá. Eu estou criando algum conteúdo ainda para colocar. Beleza. Mas a gente vai bater uns bons papos aí, a gente vai soltar isso aí mais tarde. Eu mostro para vocês depois, tá joia, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui. Pode falar. Depois eu quero que você vá lá fazer um vídeo com o meu canarinho lá, para mostrar os canários de porte, os franjinhos pro pessoal. Eu fico doido para falar de canário de porte, o pessoal de porte é mais reservado. Depois você vai lá. É mais chatinho. Vamos falar de gloss, eu gosto do gloss, vamos falar de gloss. A gente vai lá sim, tá já? Vou ficando por Cláudio, muito obrigado. Falou, meu irmão. Tamo junto. Você é de casa, você sabe, a porta é aberta para você sempre. Igualmente. Beleza? Pessoal, a gente vai ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus.